Alô, amigos da Rádio Difusora, estamos no ar com mais uma entrevista especial e hoje nós vamos falar de um projeto muito importante para você que está assistindo, que está nos acompanhando. Um projeto desenvolvido aqui no campus Bento Gonçalves do IFRS, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que vem a dar um apoio, né, a estender a mão em uma parte delicada, né, que é justamente a análise de rótulos para agroindústrias. Delicada porque é uma parte técnica, uma parte mais complicada e que requer observar uma série de critérios. E Bento Gonçalves tem um histórico muito importante em termos de agroindústrias. E nós queremos conversar aqui para sabermos mais. Projeto de extensão, análise dos rótulos de estabelecimentos cadastrados no Programa de Agroindústrias Familiares do município de Bento Gonçalves. Parceria do Campus Bento IFRS, também com a Emater, com a Secretaria Municipal da Agricultura, da Prefeitura de Bento Gonçalves, e é por isso que nós vamos conversar com a professora Lúcia de Moraes Batista, que coordena, né, esse projeto e que fala para quem nos assiste, né, quem nos ouve, em que exatamente ele consiste, né, qual é a importância, porque essa parte de rotulagem, né, é uma parte, como eu disse na introdução, tem uma série de critérios, né, às vezes é um pouco chatinho, mas tem que seguir, né, norma é norma, né, professora? Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Obrigada pela oportunidade, em primeiro lugar, da gente estar divulgando esse projeto de extensão. Então, conforme você perguntou, né, o objetivo geral desse projeto de extensão é de realizar um trabalho junto à comunidade de Bento Gonçalves, atendendo, nesse primeiro momento, as agroindústrias familiares cadastradas no Programa de Agroindústria Familiar do município de Bento Gonçalves. E com essa realização desse trabalho, ele vai estar contribuindo para a formação dos alunos de tecnologia em alimentos. Porque a nível de esclarecimento, né, todos os nossos projetos de extensão, por mais que eles sejam coordenados pelos servidores do IFRS Campus Bento Gonçalves, eles sempre têm um bolsista, aluno do campus, vinculado a esses projetos, onde a intenção de todos os projetos é que os alunos tenham uma formação ou uma capacitação nas áreas de atuação dos projetos propostos pelos servidores. Então, nesse caso, a contribuição, né, além de estar atendendo a comunidade, vai estar atendendo na formação dos alunos do curso de tecnologia em alimentos. E como você comentou no início da nossa fala, né, também tem a intenção, né, de que esses rótulos atendam às legislações vigentes. E eles atendendo às legislações vigentes, eles vão estar atendendo a comunidade em uma outra esfera, né? Para que as pessoas tenham acesso a todas as informações, né? E todas essas informações, elas são previstas em várias legislações, né? Vinculadas a tanto a legislações da vigilância sanitária, quanto legislações do Ministério da Agricultura, além de legislações pertinentes ao nosso estado e ao nosso município, quando a gente fala, né, nos programas de agroindústrias familiares. E que interessante, né, até para quem está nos acompanhando, de compartilhar essa notícia, porque é mais um projeto de extensão que o Instituto Federal desenvolve e que visa justamente alinhar, né, a prática com a parte acadêmica, né, movimentando, né, estudantes. E isso, no final, se consegue um resultado que é justamente a capacitação desses estudantes, né? Hoje a gente tem já vinculados ao projeto, de forma voluntária, 8 bolsistas, de forma voluntária. Então, eles têm cargas horárias diferentes, porque como trabalham de formas voluntárias, a gente pode adaptar dentro da disponibilidade deles, sendo que 2 deles estão estagiando e irão elaborar os seus trabalhos de conclusão de curso
nessa área de legislação de alimentos e análise de rótulos. Então, é bem interessante frisar, né, que a gente envolvendo os alunos nos projetos, né, o que é uma prerrogativa dos nossos projetos, tanto de ensino, pesquisa e extensão, nesse caso, extensão, os bolsistas também tiram o aprendizado para os seus trabalhos de conclusão de curso, isso também é possível. Tá? Então, nesse projeto a gente tem esses 8 alunos como bolsistas voluntários, e agora está aberto o edital, né, para os alunos se candidatarem a bolsas remuneradas. Só que cabe salientar, Felipe, né, que todas essas atividades que estão sendo, né, e que serão desenvolvidas pelos membros do projeto e pelos bolsistas, sendo eles voluntários ou remunerados, ele está sendo realizado de forma remota. Ou seja, os nossos encontros, eles são todos online. Então, a gente não está tendo nenhuma atividade presencial. Então, é uma das situações que está ocorrendo nesse momento. Tá? Então, como as atividades presenciais, elas estão suspensas e o calendário também está suspenso, então, cabe salientar para a comunidade que todas essas atividades estão sendo realizadas de forma remota. Então, com webconferências, com reuniões online, com palestras online entre o grupo, né? Porque tem tanto os membros do IFRS quanto os parceiros desse projeto também estão participando dessa forma. Sim. Bem, estamos falando aqui, agora eu queria entrar na parte, a gente falou da parte acadêmica, eu queria entrar na parte da importância para o produtor, né, que está aí do outro lado, o pessoal das agroindústrias está colaborando e ao mesmo tempo está sendo ajudado. Quer dizer, vocês pegam o rótulo de algum produto, analisam, e aí quando nós estamos falando em rótulos, né, nós estamos falando aqui, pelo que eu estou vendo, há uma grande parte dessas agroindústrias que são vinícolas, né, mas não são todas, quer dizer, há outros segmentos. O que é analisado? É necessária uma correção? Se parte do zero? Eu queria que você explicasse um pouquinho e onde ganha, né, o produtor que está aí do outro lado. Então, Felipe, a gente fez uma primeira reunião, né, quando se pensou na viabilidade do projeto. Tá? Em nenhum momento a gente escolheu apenas uma das grandes áreas da alimentos, tá? Então, pensamos em algumas áreas, alguns grandes grupos que abrangessem todas as áreas envolvidas no programa de agroindústria familiar, e dessa maneira a gente conseguiu subdividir essas áreas e contemplar todas. E então a gente tem, da parte de farináceos, a gente tem 3 agroindústrias sendo contempladas, da parte de ovos, uma agroindústria, da parte de minimamente processados, uma, derivados da uva e do vinho, 3, e entre geleias e doces, né, as que elaboram esses tipos de produtos, também são 3 estabelecimentos, 3 agroindústrias familiares que estão sendo contempladas. Você também perguntou, né, e comentou de algumas especificamente. Você comentou, por exemplo, do derivados da uva e do vinho, né, que seriam as vinícolas. A gente fez um ensaio, a gente que eu digo, o IFRS Campus Bento Gonçalves, junto com os parceiros desse projeto, tá? Nós fizemos uma execução piloto desse projeto. Então, nós pegamos os rótulos da Vinícola Esperança, que foram os rótulos que estariam para verificação e aprovação de novos produtos, nesse caso, esses 6 rótulos que foram analisados no primeiro momento, para ver a viabilidade da execução desse trabalho de forma remota, né? Foi esse o critério. A gente precisa escolher algum e esses são os rótulos que estão aqui para a gente analisar.
Então, nós recebemos o rótulo nesse primeiro momento, via digital, tá? Fizemos uma lista de verificação dentre as N legislações que existem, aí a gente pode falar um pouco mais das legislações logo a seguir. E englobando todas as legislações de derivados da uva e do vinho, da legislação do vinho colonial e da legislação dos programas de agroindústrias familiares, a gente conseguiu elaborar a lista de verificação, e elaborando uma lista de verificação, essa lista de verificação ela serve para as demais agroindústrias desse setor, né? Então, esse primeiro trabalho, essa primeira parte do trabalho que consta em montar a lista de verificação, é um trabalho que demora um tempo maior, né? Demora, então, leitura de legislações, verificação se realmente aquelas legislações não tiveram algum artigo, alguma parte revogada ou alterada, enfim, por uma nova legislação. Então, esse primeiro momento ali demora mais um pouco, né? E um segundo momento que seria utilizar essa lista de verificação para as próximas agroindústrias ou para os próximos produtos de outras agroindústrias, aí demora um tempo menor, porque seria só a aplicação dessa metodologia, né, de utilização de lista de verificação. Tá? Então, existem momentos diferentes. Então, a gente quis, naquele primeiro momento em que a gente trabalhou com a Vinícola Esperança, nesses 6 rótulos, que na verdade eram 3 produtos, em 3 volumes diferentes, né? No caso, teria volumes em quantidades em ml ou litros diferentes nos diferentes produtos deles, eram quantidades em volume diferentes, mas eram apenas 2 produtos, tá? Em 3 volumes diferentes. Então, a gente analisou aqueles 6 rótulos. Analisando aqueles 6 rótulos, a vinícola recebeu um relatório que constava dessa lista de verificação com várias sugestões e várias informações referentes ao nome do produto que eles tinham, a denominação daquele produto, né? Então, foram apontados todas as características de faixas de variação possíveis daquele produto, todas as características de tu identificares, por exemplo, o ano da safra, de tu poderes identificar, por exemplo, o nome da uva, tem uma quantidade mínima necessária para que tu possa utilizar, como que tu pode fazer essa denominação, e até mesmo as informações de denominação básicas, né, de tipos de vinhos diferentes, por exemplo, que existem, que tudo isso é legislação, né? Tudo isso consta, né, de critérios mínimos em legislação. Então, todas essas informações constaram desse relatório, a vinícola recebeu esse relatório na forma digital, eu encaminhei a Emater de forma digital e foi feita uma reunião com o agricultor familiar lá, né, na sua representação, recebeu esse documento e eles já retornaram com a sugestão do rótulo que ainda não foi impresso, né, porque, no caso, por mais que alguns produtos já tenham sido preparados, eles ainda não receberam a rotulagem para comercialização ainda. Então, agora essa semana a gente vai estar fazendo uma segunda verificação desses rótulos e vamos estar, no caso, respondendo a essa agroindústria de que está tudo ok, né, com o que a gente havia sugerido, tá? Então, a gente entra num ponto, Felipe, que vale ressaltar que o projeto, né, ele tem a intenção, né, de sugerir para as agroindústrias familiares as alterações para que atendam à legislação vigente. Em nenhum momento, né, a gente vai estar dizendo o dia que elas terão que estar fazendo essa alteração, até como parceiros nesse projeto a Secretaria da Agricultura, né, que é quem é responsável pelo programa das agroindústrias, junto com a Emater, que é parceiro da Secretaria, né, nesse programa de agroindústrias familiares. Além disso, a Vigilância Sanitária também é parceira desse projeto. Então, estaremos trabalhando todos juntos para que as agroindústrias tenham todas as informações
para atender os consumidores de uma maneira mais clara. Essa é a intenção. Muito bacana, muito interessante, né? E é mais um projeto de extensão de tantos que são desenvolvidos, né, pelo Instituto Federal e que tem o vínculo, né, com a prática acadêmica, né, a parte do produtor, né? Nós que já acompanhamos outros projetos, outra vez fizemos uma reportagem especial ali sobre as abelhas, né? O projeto Abelhas do Bem, que é outro projeto muito legal que acontece no Instituto. E agora a parte de rotulagem. Bem, professora, quem está acompanhando essa entrevista e é produtor rural, já vai ficar, né, com o alerta. Diz, olha, eu tenho que legalizar o meu rótulo, já sei onde eu vou bater lá na porta do Instituto. Qual é a orientação, né, que pode passar? Nesse momento é apenas, né, essas que estão, ele pode ser ampliado. Agora é a prestação de serviço, para não dar confusão aqui, porque a gente está falando de um case muito bacana, né, prof? Felipe, a gente conversou num primeiro momento, né, no início deste projeto e no início dessa parceria para este projeto, né, em atender uma certa quantidade de agroindústrias. E se pensou num número inicial 10, tá? Atendemos 11 em função de termos feito o nosso piloto com rótulos que estavam indo para aprovação, né? Que a gente poderia ter um retorno rápido de alteração. E com essa situação, a gente até pensou em dizer assim, não vamos ir fazendo uma por uma, mas achamos melhor fazer um número X, né? E conversamos, nos comprometemos, enfim, né, de dar continuidade nesse projeto nos próximos anos. Então, a intenção, sim, é atender, né? A gente sabe que, em falando na agricultura familiar e em agroindústrias familiares aqui no município de Bento Gonçalves, a gente sabe que temos, pode-se dizer, né, a maior quantidade de agroindústrias do estado, então a gente pode vir a dizer que sim, a gente quer atender a todos, a gente quer de igual forma atender a todos, né? Então, essa escolha inicial em 11 agroindústrias, ela foi apontada pelos parceiros, então eu estava presente na reunião, mas enfim, eu não tenho contato com todas elas, então eles foram as pessoas que disseram, as 11 agroindústrias, no caso as 10, né, que foram sugeridas, e aí teve essa situação da experiência com a Vinícola Esperança, que a princípio não estava nos primeiros 10, então todas elas foram sugeridas, né, e foram acatadas pelo projeto via os parceiros que a gente tem. Muito bem, professora, queria te agradecer, né, professora Lúcia de Moraes Batista, coordenadora do projeto de extensão, análise dos rótulos de estabelecimentos cadastrados no programa de agroindústrias familiares do município de Bento Gonçalves. Muito legal a sua participação, muito grato pela entrevista, cumprimentos pelo trabalho e um grande abraço. Tudo de bom. Obrigada, Felipe.